Fraternais saudações, dignos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este nosso vídeo 118, 118º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Para você que está acompanhando esta nossa especial sequência do vídeo 101 ao vídeo 122, estamos hoje sob a inspiração do 18º arcano do tarô, a Lua, e falaremos especificamente como se processa do ponto de vista teosófico, do ponto de vista rosacruciano, o mecanismo da incorporação. Portanto, o nosso tema é agora como incorporar espíritos. Para tanto, é importante nós separarmos e organizarmos essa nossa conversa em duas partes específicas. Nós vamos falar sobre os 3 elementos primários do processo de incorporação e, na sequência, os 6 mecanismos ou os 6 passos para a incorporação propriamente dita. Indo direto ao ponto, dignos, o primeiro desses 3 pontos preliminares é o processo de incorporação e de alinhamento. Existe como que na mentalidade popular a ideia errônea de que o espírito, de que uma entidade, seja esta de qual natureza for, ela entra no corpo do indivíduo por ocasião da incorporação. E não é exatamente isto, visto que não existe nem sequer um vácuo dentro do nosso corpo, dentro da nossa própria mente. Na realidade, o espírito não entra dentro do indivíduo, o espírito propriamente não o possui, como geralmente essa palavra é utilizada, mas sim existe um processo de alinhamento, de conexão, como se diz até dentro dos mecanismos de Umbanda, de Candomblé, de irradiação. Ou seja, existe uma aproximação entre a mentalidade daquele que é o médium, daquele que processa propriamente o mecanismo de incorporação e aquele que é o espírito, a entidade invocada, evocada durante aquele processo. Este é o ponto número 1, não é incorporação, mas é alinhamento, irradiação. O ponto número 2, dignos, que também causa grande confusão, é acerca da consciência. Verifiquemos que também se tem a ideia errônea de que o processo de incorporação é absolutamente inconsciente, de que o indivíduo perde propriamente a noção de onde está, a noção de quem é, a noção das circunstâncias que o cercam, quando em realidade, na grandíssima maioria das vezes, a incorporação é um processo inicialmente consciente e mais profundamente ele é semiconsciente, sendo raríssimas vezes em que ocorrem processos de total inconsciência, ou seja, em que o indivíduo é plenamente conectado e propriamente assumido por uma entidade, por um espírito durante o processo de incorporação. Me lembro aqui, recentemente, passei por um processo desse e quando estava propriamente incorporado com uma entidade próxima do que nós conhecemos popularmente como Preto Velho, e eu estava sem máscara, ainda aqui no mecanismo, no processo da pandemia, para quem está assistindo dentro dessa época. E veio ali um dos guias me falar o seguinte: olha, Frata, você está sem a máscara. E é um amigo de longuíssima data, que conheço há muitíssimo tempo. Quando ele se aproximou, eu senti, antes que ele propriamente me tocasse, que alguém já estava ali próximo. E ele, ao me tocar, ele falou: Frata, você está sem máscara. Eu abri os olhos, saí do processo de incorporação, mas lembro-me que demorei cerca de 2, 3 segundos antes propriamente de saber quem era ele. Vejamos, um amigo que conheço, com que falo quase diariamente, mas quando ele propriamente veio falar comigo, eu não sabia quem era por alguns segundos. Ou seja, por vezes o processo de incorporação pode ser tão intenso, tão forte, independentemente de você ser kardecista, de você ser umbandista, candomblessista, ou mesmo trabalhar de maneira independente na incorporação, que sim, isto vai se dar de maneira, digamos ali, semiconsciente, por alguns segundos, algumas frações de tempo, também de forma inconsciente. Então tenha isto em mente e não sobrecarregue a vossa mente
com o fardo de que, se não for totalmente inconsciente, então não é uma incorporação verdadeira. Sim, pode ser verdadeira. O ponto de número 3, introdutório, antes de entrarmos nos 6 pontos fundamentais desse nosso estudo e reflexão, e claro, se você já é um apoiador, assiste até o final esse nosso vídeo, assista e deixa aqui nos comentários, assistindo até o final. Sou um apoiador, sou uma apoiadora, curta este nosso vídeo, compartilhe os links também nos seus grupos espiritualistas, enfim, junto aos seus irmãos para os quais você considera isto útil. O seu apoio e a sua presença, a sua participação efetiva é fundamental para o crescimento deste nosso canal Paz Profunda. Bem, o ponto número 3 é que o involuntário e o voluntário. Vejamos, dignos, que algumas pessoas, geralmente associados à incorporação inconsciente, terão ou passarão por um processo de incorporação, por vezes, sem a vontade delas. Mas, na grande maioria dos casos, a incorporação ou o processo de radiação, de conexão com determinados espíritos, especialmente, ou orixás, guias, sejam de que natureza for, aqui falamos de uma maneira mais geral e entraremos depois nos pontos mais específicos noutros vídeos, vejamos que esse mecanismo ele vai se dar em grande parte de forma voluntária. É necessário a vontade do indivíduo, é necessário a disposição, o objetivo para que aquilo de fato aconteça. Então, em alguns casos mais raros, isso vai se dar de forma involuntária, em que ele vai ser arrebatado propriamente de sua consciência por um processo de incorporação, mas na grande maioria dos casos isso vai se dar através da voluntariedade, da vontade objetiva e consciente para que aquilo ocorra. Bem, agora sim, vamos entrar nos 6 passos fundamentais para a incorporação. Vamos aqui um a um e deixa aqui nos comentários a sua opinião, a sua visão, bem como a sua sugestão para os próximos vídeos. Lembrando que estamos sob a égide da Lua, por isso estamos falando do processo do inconsciente e da incorporação relacionada ao inconsciente, mas recomendo que você assista especialmente do vídeo 101 ao vídeo 122. Bem, o ponto número 1, dignos, é a limpeza. Mantenha uma limpeza a nível interno e a nível externo, uma organização propriamente do lar, do ambiente em que você vai receber aquilo, que você vai receber aquela entidade com a qual você vai se alinhar ou vai incorporar, que você mantenha também uma organização do seu ser físico. É interessante que você se abstenha, antes de entrar nesse mecanismo de alimentação carnívora por algum tempo, que você se abstenha de atividades sexuais, muito mais ainda se abstenha, claro, de pornografia, de masturbação, de desperdício da energia sexual. Já falamos sobre isso aqui em outros vídeos, 3 ou 4 vídeos em nosso canal sobre magia sexual para casados, magia sexual para solteiros, magia sexual para o despertar e a iluminação mística. Então, recomendamos isto, que você passe por um processo de preparação, de organização da mente, de organização do vosso próprio ser físico, assim como também esteja alinhado a uma comunidade, a uma egrégora, a um grupo espiritualista idôneo, a um grupo espiritualista responsável, que tenha inclusive indivíduos que não incorporam, que estejam ali cambonando, podemos utilizar essa expressão, ou seja, que sirvam ali também de equedes, de auxiliares, porque vão existir os indivíduos que incorporem e aqueles que não incorporem. Não deve haver maior preocupação com isto. Os 2 elos desta corrente são necessários para que num círculo mágico de confluência dos acontecimentos místicos tudo possa ocorrer da melhor maneira possível. A limpeza externa e interna. O ponto de número 2, dignos, é a própria imaginação. Para que você possa desenvolver o mecanismo da incorporação, inicialmente, se isto não se dá de maneira automática, involuntária e inconsciente, é importante que você visualize. Por exemplo, se é o vosso mentor espiritual, se é um preto velho, se é algum tipo de deidade, de orixá, que você tenha a capacidade de fechar os vossos olhos e tecer na vossa tela mental aquela mesmíssima energia, fazendo aqui assim com que se reproduza na sua tela mental, nas suas teias neurais, a imagem, a cor, o formato, enfim, todos os caracteres daquela mesma entidade. Então você visualiza ela ao seu lado, visualiza ela à sua esquerda, à sua direita ou mesmo acima de você, sempre junto de ti. É a maneira que você tem de chamar,
de invocar, de evocar essa mesma força. O ponto número 3 é o treinar. Primeiro, limpeza, segundo, imaginação, terceiro, treinar, dos 6 pontos. E o treinamento se dá pela perseverança, a capacidade de concentração da própria mente. Já fizemos um vídeo aqui sobre especificamente o poder de concentração, que é, em suma, a capacidade de dirigir a energia física, mental e psíquica para um determinado ponto. Quando você concentra a sua mente, os seus pensamentos, a sua imaginação, a sua emoção num determinado ponto, isso de forma frequente, ou seja, continuada, e você pode escolher dias da semana, horários específicos, você, claro, se aproxima com maior força do desenvolvimento disto que chamamos de incorporação. Então tenha dias específicos e tenha horários específicos. Isso é falado também num livro, claro, que recomendo dentro deste assunto, para você que está assistindo até o final desse nosso vídeo, um livro chamado O Livro dos Médiuns, do professor Rivail, conhecido popularmente como Allan Kardec, que fala especificamente também sobre esses detalhes e sobre esses aspectos. Bem, um outro aspecto, ponto número 4 dos 6, já caminhando para o final desse nosso vídeo, dignos, é o simbolizar. Veja que cada entidade, a depender, claro, do círculo, se você participa de uma mesa branca, você não vai ter propriamente roupas especiais, não vai ter adereços, não vai ter ponto riscado, mas se você é médium de Umbanda ou se você é um médium independente e a sua entidade pede isso, por vezes vai ser necessário algum tipo até de baforamento, algum tipo de bebida. Algumas entidades vão trabalhar com bebidas, outras não. Já falamos sobre isso aqui também em nosso canal, sobre esses aspectos, recomendamos os outros vídeos, mas sim, existe o ponto riscado, existem nomes, existem roupas, você pode, enfim, se for isto pertencente ao seu círculo de ação, pode adotar esses mesmos elementos. Isso auxilia, porque são mecanismos externos, são elementos físicos, visíveis, palpáveis, mensuráveis, que auxiliam no processo também de incorporação, ok? Número 5 é entrar em estado de gnose. Vejamos que o processo de incorporação, em grande parte, vai se passar por isso, por entrar num estado de gnose, que é um estado alterado de consciência. Tratamos disso quando falamos sobre magia do caos aqui em nosso canal, ou seja, a capacidade de fazer com que a sua consciência alcance níveis elevados, diferenciados de consciência. Isso vai se dar através da dança, através da música, e isto pode dar-se por vezes através da meditação, de uma concentração extremada, enfim, você deve desenvolver per si, ou junto de um grupo, de um centro quaisquer, de natureza espiritualista, este caminho neural que lhe facilite a conexão com o vosso mentor. Sem entrar em estado de gnose, não é possível a incorporação, que é um estado de semiconsciência ou mesmo de inconsciência. E por fim, número 7, aqui é o final do nosso vídeo. Se você assistiu até o final, deixe aqui nos comentários, assistir até o final, é o processo de iluminação. Vejamos que o mecanismo de incorporação não é uma brincadeira, não deve ser, dignos, um momento de distração, mas deve servir principalmente para elevar-te, para elevar aqueles que estão à sua volta e para fazer também com que isto lhe traga maior força, vitalidade, energia e aconselhamentos para ti e para aqueles que estão ao seu redor. É sempre elevar e sempre no sentido de sutilizar e nunca trazer propriamente circunstâncias mais negativas. Estes foram, dignos irmãos e irmãs, os 7 pontos fundamentais deste nosso vídeo. Recomendamos que você assista o nosso próximo vídeo 119. Fraternais saudações. Paz profunda.